Boa noite, irmãos. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. E, como já foi mencionado, durante muitos anos, minha esposa e eu tivemos o grande privilégio de trabalharmos entre os muçulmanos, no Norte da África, região do mundo onde é proibida até hoje a pregação do Evangelho. E essa igreja sempre esteve envolvida conosco e continua envolvido, e por isso é sempre uma alegria poder estar com vocês e poder compartilhar a palavra. Nós hoje não vamos continuar com a série em Apocalipse, mas eu gostaria de pedir então que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no capítulo 5 do livro de Mateus. Capítulo 5 do livro de Mateus. E esse assunto que você está vendo na tela, claro que é um assunto bastante atual. Deus nos criou com esse desejo, nós queremos ser felizes, mas com bastante frequência aquilo que nós escutamos no mundo em que nós vivemos sobre o que significa felicidade ou quais são os caminhos que nós devemos seguir para chegarmos até a felicidade, são filosofias bastante diferentes daquelas que nós vemos quando nós estudamos a palavra de Deus. E haveria muitas passagens que nós poderíamos tentar hoje explicar para tocar sobre esse tema, mas, de alguma maneira, nós, como cristãos, estamos indo contra a cultura, no sentido do que significa ser felicidade e o que é necessário fazer para que, de fato, sejamos felizes. E dentro desse assunto e dentro desse aspecto que eu estou mencionando, da contracultura cristã, eu quero destacar uma passagem que Jesus disse num sermão que ele deu já 2000 anos atrás, e ele enfatiza que bem-aventurados os mansos. E dá uma olhada, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 5, e é uma passagem tão pequenininha, né, tão curta, e foram generosos comigo, me deram uns 37 minutos para falar sobre uma passagem tão curta como essa. Mas vamos ver como é que a gente consegue desenvolver e ver se conseguimos entender o sentido original do que Jesus estava proferindo há cerca de 2000 anos. Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus então falando para um grupo de pessoas, entre eles seus discípulos, ele diz: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Volto a repetir a passagem de Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós vamos fazer o seguinte, você vai ter longos 2 minutos, vou ceder do tempo que nós temos, para que você converse com uma pessoa do seu lado, grupos de 2, no máximo de 3, e você vai tentar aí conversando, explicar um para o outro o que será que Jesus estava querendo dizer, quando há 2000 anos ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós temos aí pelo menos 2 ou 3 aspectos absolutamente importantes. Primeiro, definirmos o que significa bem-aventurados, depois, central, definirmos o que significa ser manso, e depois o que será que Jesus estava querendo dizer sobre esses mansos herdarão a terra. Então, 2 minutos para tentar aí conversar e ver o que será que Jesus estava querendo dizer, contando no relógio a partir de agora. O meu relógio vai rápido, faltam 50 segundos.
30 segundos, você já deve estar no herdarão a terra. Ok, caminhando para uma conclusão. Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados mansos, pois eles herdarão a terra. Vamos lá, eu queria saber somente de um grupo, o que você chegou à conclusão sobre o que significa ser bem-aventurado. Qual que você acha que é a interpretação correta que nós devemos dar para essa expressão bem-aventurado? Alguém quer se arriscar? Bem-sucedido, ok, vamos segurar essa. Felizes também, ok, mais uma definição. Agora, se alguém gostaria, talvez desse lado, o que Jesus estava querendo dizer quando ele se referiu aos mansos? Não todo mundo de uma vez, vamos lá. Oi? Tranquilo, ok, essa é uma definição que a gente pode dar para manso, pois não? Aquele que busca a paz, uma definição também, obrigado. E agora herdarão a terra. O que será que significa isso? Ninguém se arrisca? Não? Vai depender muito da sua teologia. Mas vamos então tentar fazer o seguinte. Eu quero que você guarde essas definições que vocês chegaram aí no grupo, e nós vamos tentar nos próximos minutos ver se realmente elas encaixam ou não. E eu gostaria de começar tentando ver se a gente consegue entender essa breve passagem, dando 2 exemplos de pessoas que a Bíblia chama de mansos. Ok? Então você não abre a sua Bíblia, mas eu quero que você olhe e acompanhe comigo na tela. O primeiro exemplo é o de Moisés. E a palavra de Deus diz em Números, capítulo 12, versículo 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas daí nós vemos em Êxodo, capítulo 32, a palavra de Deus dizendo o seguinte sobre esse homem mais manso da terra. Logo que se aproximou do arraial, Moisés viu o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e enfiou goela abaixo dos filhos de Israel. A tradução está um pouco diferente do que eu acabei de mencionar, mas é esse o sentido. Parece que nós temos um problema aqui. E talvez aqui temos uma aparente contradição. E essa aparente contradição nós podemos complicá-la ainda um pouquinho mais quando nós olhamos para Jesus, nosso modelo. E em Mateus 11, 29, nós vemos o próprio Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mas depois nós encontramos em Mateus capítulo 22, Jesus fazendo o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Está aqui mais um homem manso, de acordo com a definição da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que enfrentar, quando nós estamos tentando interpretar a palavra de Deus, e mesmo um versículo tão simples como esse, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Um dos grandes desafios, na verdade, que nós enfrentamos, quando nós somos convidados a expor a palavra de Deus, é tentar entender o sentido original daquilo que foi proferido, ou seja, aqueles que estavam escutando o que Jesus estava falando,
qual era a compreensão que eles tiveram daquilo que Jesus estava falando, para que então seja possível fazer a aplicação para os dias de hoje, para os tempos em que nós vivemos. E para fazer isso, nós precisamos levar vários aspectos em consideração. Por exemplo, o texto foi escrito em um idioma antigo, nós estamos vendo aqui na tela, ou estaremos vendo daqui a pouquinho, num idioma antigo chamado grego koiné, que era o idioma falado no Império Romano, que era o império que governava a terra onde Jesus vivia. Só que, além disso, apesar de que o original do Novo Testamento ter sido escrito nesse grego koiné, na verdade, as palavras proferidas por Jesus foram proferidas em aramaico, um outro idioma, com uma outra raiz, de onde também nós podemos associar o siríaco e várias outras línguas do Oriente Médio. Depois disso, de ter sido traduzida do grego para o aramaico, nós temos ela traduzida para o português. E aí, para complicar um pouquinho mais, nós temos diferentes traduções da Bíblia no português, todas elas fazendo um excelente trabalho, tentando explicar para nós o que é o significado daquilo que, nesse caso, Jesus disse. E esse texto que nós acabamos de ler, aparentemente tão simples e objetivo, provavelmente uma das maneiras que nós tentaríamos interpretar seria olhando simplesmente do aspecto do significado que as palavras têm nos dias de hoje. Nós tentaríamos abrir um dicionário e nós olharíamos e veríamos que bem-aventurado significa ser felizes, privilegiados, abençoados, agraciados. Algumas desses adjetivos foram mencionados aqui hoje à noite. Nós veríamos que manso tem a ver com aquele que tem brandura, calmo, tranquilo, humilde, sereno, meigo, delicado, pacífico, afável e bondoso. Mulheres, o marido ideal. E aí nós continuaríamos olhando no dicionário e veríamos que herdar tem a ver com receber algo como direito de sucessão, pode ser direito divino, ou pode ser uma herança que recebemos de um parente nosso, e aí chegaríamos na palavra terra e veríamos a definição escrita: superfície sólida da crosta terrestre onde pisamos, construímos, vivemos, etc. e etc. E se nós fizéssemos isso na nossa interpretação do texto, uma das conclusões prováveis que nós poderíamos chegar em relação ao que Jesus estava querendo dizer, poderia ser algo assim como: felizes ou abençoados são aquelas pessoas que são calmas, serenas e tranquilas, pois são essas que serão agraciadas pelo Pai Celestial com um terreno de 500 metros quadrados ao lado do Templo de Salomão, aquele de Jerusalém, não aquele outro que vocês conhecem, como resultado da sua personalidade dócil. Essa poderia ser uma conclusão que nós chegaríamos olhando simplesmente do aspecto da interpretação do que significa cada palavra. Ou poderíamos então chegar a uma outra conclusão, que seria algo como: sejam dóceis e amáveis com seus cônjuges, parentes e amigos, sejam pacíficos, meigos, afáveis e bondosos em toda e qualquer situação, não sejam violentos nem agressivos, nem sequer no trânsito de São Paulo, e vocês serão recompensados com bens materiais. É claro que nessas duas definições que eu acabei de dar, existem elementos de verdade. Mas qual é o problema de nós nos atermos simplesmente aos significados das palavras de acordo como nós as entendemos nos dias de hoje? Nós estamos nos esquecendo de olharmos
o contexto geográfico, nós estamos nos esquecendo de olharmos o contexto social, político e teológico em que Jesus proferiu essas palavras, e aí nós conseguiremos começar a entender o que será que as pessoas que ouviram Jesus proferindo aquelas palavras entendiam por esse versículo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, obviamente, o trabalho fica muito mais complexo. E eu vou, então, tentar fazer de uma forma sucinta essa análise geográfica, social e política, para ver se, então, voltando ao versículo, nós conseguimos entender exatamente, ou não vou me atrever a dizer exatamente, se nós conseguimos nos aproximar daquilo que Jesus estava dizendo e aquilo que os seus ouvintes estavam entendendo quando escutaram Jesus proferindo esse versículo. Quando nós olhamos para a Palestina do tempo de Jesus e do Império Romano, nós sabemos que aqui está a Palestina, onde Jesus vivia, e nós sabemos que naquela época o Império Romano praticamente governava toda essa região do mundo. E havia uma série de cidades importantes no mundo, mas Jerusalém, que estava aqui na Palestina, e muito menos a Galileia, a região de onde veio Jesus, não eram lugares importantes politicamente falando. Mas havia um império, havia um imperador, haviam forças políticas atuando, e quando nós olhamos um pouquinho mais de perto, nós vemos que na época de Jesus, exatamente nos anos em que Jesus estava ensinando e proferindo essas palavras, e tudo que eu vou dizer nos próximos minutos são aspectos históricos, não pensem que eu tirei do Jornal Nacional de ontem à noite. Nessa época de Jesus, o imperador era o imperador Tibério. Ele era filho do grande César Augusto. César Augusto tinha sido assassinado pelos senadores, e aqui a gente já começa a ver que o Senado é complicado faz muito tempo. E depois de assassinado pelo Senado, o Senado decide dar-lhe uma medalha de honra com o título de César o Divino. Que legal, né? Você morre, você é assassinado, e daí você recebe o título de César o Divino. E daí o Tibério, que foi quem sucedeu o César o Divino, na sua lógica bastante sequencial e natural, ele pensou o seguinte: se eu sou o novo imperador, e se eu sou filho de César, que é Deus, o Divino, então, obviamente, eu posso me auto-intitular de Tibério, o Filho de Deus. E aí nós pensamos, as pessoas da Palestina, naquele fim de mundo no Império Romano, será que eles estavam alheios à realidade do que estava acontecendo a milhares de quilômetros lá em Roma, onde era a capital do Império? Na verdade, eles não estavam alheios. Quando Jesus estava mencionando essas palavras, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, o sistema de correio do Império Romano, por conta da infraestrutura que era muito boa, conseguia fazer com que o que acontecia em Roma, em 20, 25 dias, as notícias já estavam chegando em Jerusalém. Isso significa que as pessoas para quem Jesus estava falando, sabia dos acontecimentos que estavam acontecendo na capital do império. E o que é que estava acontecendo naquela época, por volta do ano 30, quando Jesus estava proferindo essas palavras? Que havia um Senado composto por senadores corruptos. Esses senadores estavam mais preocupados com o enriquecimento próprio e com não perderem a posição privilegiada do que com o bem-estar da população do império,
composta na sua maioria por campesinos e trabalhadores manuais. Propinas e negócios ilícitos eram realizados debaixo das barbas do imperador, mas a ele lhe interessava agradar a classe política para manter-se seguro no cargo e também para continuar enriquecendo-se a si mesmo. Consequentemente, a família do imperador e dos políticos também se beneficiavam fartamente. O imperador Tibério, que lembrem-se, se autodenominava filho de Deus, vivia mais tempo fora de Roma, nas suas viagens internacionais, do que em Roma. Ele tinha uma fortaleza no alto de uma formação montanhosa em uma das ilhas italianas. Lá ele passava grande parte do tempo embriagando-se e divertindo-se em orgias sexuais. Ele ordenava ao exército trazer os adolescentes e jovens mais bonitos de ambos os sexos, provenientes de todas as províncias do império, inclusive da Palestina. Os obrigava a terem relações sexuais diante dele, inclusive relações homossexuais. E quando Tibério se sentia entediado com essas orgias, próximo slide, e esse é realmente, não, a foto, por favor, esse realmente é a formação montanhosa onde estava o castelo de Tibério. Ele simplesmente mandava seus soldados atirar esses jovens lá de cima, e eles iam caindo, batendo nas rochas, e quando chegavam ao mar Mediterrâneo, já estavam todos mortos. Como isso afetava a Palestina? Naquele momento em que Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Como resultado dessa situação, na capital do império, os governadores e reis das diferentes regiões seguiam o mesmo exemplo do imperador, filho de Deus, e viviam no luxo e na luxúria. Para isso, a carga de imposto tornava-se cada vez mais alta, e volto a insistir, são fatos históricos que você pode buscar. E esses impostos se tornavam cada vez mais altos para manter o luxo dos governadores e ainda enviar dinheiro para o governo federal ou para a capital do império ou para os paraísos fiscais. Cerca de 85% do povo judeu que vivia na Palestina, próximo slide, por favor, vivia na pobreza extrema ou abaixo da linha da pobreza. Entre outras coisas, uma das consequências é que, como a carga de imposto continuava em aumento, os 75% da população que viviam na pobreza crônica, quando tinham uma emergência, fosse ela uma doença, fosse um problema na família, fosse qualquer outro problema, como uma colheita fraca e etc., tomavam dinheiro emprestado a juros exorbitantes e, eventualmente, por conta da ganância e dos juros exorbitantes, eles não conseguiam pagar a dívida, e o pouco que eles tinham, inclusive um pequeno pedaço de terra, lhes era tirado, ou eles ou seus filhos se transformavam em escravos, porque tinham que ser vendidos como escravos. E nesse contexto, Jesus diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, além de nós olharmos do contexto social, religioso, político da época, para que nós possamos fazer uma interpretação adequada da palavra de Deus, não existe melhor ferramenta do que a própria palavra de Deus. E, na verdade, quando Jesus está falando sobre os mansos que herdarão a terra,
ele está ecoando um salmo, livro que está no Antigo Testamento, e eu gostaria que você, por favor, abra esse livro de Salmo, no capítulo 37, e nós vamos começar de trás para frente. Vamos ler primeiro o capítulo 37 de Salmo, versículo 11. E aí nós vemos o salmista, no versículo 11 do capítulo 37 do livro de Salmo, dizendo o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Em outras palavras, as pessoas de Israel, pessoas que conheciam a religião, sabiam que Jesus estava se referindo a uma passagem do Antigo Testamento. Mas qual era o contexto em que Jesus disse que os mansos herdarão a terra? Agora sim, nós podemos voltar então para o versículo 1 do capítulo 37, que diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, apesar da situação, e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará, no meio de um mundo corrupto, sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando nós olhamos para esse salmo, podemos entender um pouquinho melhor o que Jesus estava dizendo. Ele estava afirmando que sim, o pecado está presente nas mais diferentes esferas da sociedade e o mal podia sentir-se claramente em diferentes formas. E Jesus então estava dizendo que sim, é verdade que existe um imperador corrupto e imoral. Sim, é verdade que ele, sem nenhum direito, se autodenomina Filho de Deus. Sim, é verdade que, a começar pelas esferas mais altas do governo, existe exploração sexual de menores. Sim, é verdade que o Senado e a elite de governantes e dos homens poderosos que vivem ao redor deles estão enviando dinheiro que está sendo usado para a corrupção e que chegou a níveis intoleráveis. Sim, é verdade que a carga de imposto é insuportável. É verdade que os ricos estão cada vez mais ricos e tirando dos pobres o pouco que lhes resta. É verdade que boa parte da população está vivendo numa situação de pobreza crônica. Mas mesmo assim, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Não perca o seu sono. Cuidado com a ira. Não tente vingar-se, porque ela pertence ao Senhor.
não se envolva com o mal. E por quê? Simplesmente porque indo na contracultura daquilo que nós vemos no mundo em que nós vivemos, isso é parte do que a Bíblia nos ensina para o caminho para a felicidade. No final das contas, os que esperam e confiam no Senhor, ou seja, os mansos herdarão a terra e viverão em paz. Quando nós começamos, e antes de nós termos levado em conta o contexto social e religioso do tempo de Jesus, antes de nós termos levado em conta que Jesus e Moisés eram homens mansos e ver algumas características desses dois homens, antes de levarmos em conta o Salmo 37, dos versículos de 1 a 11, uma das conclusões que nós falamos que poderíamos ter em relação a essa passagem era justamente essa: felizes ou abençoados são aquelas pessoas que são calmas, serenas e tranquilas, pois são esses que serão agraciados pelo Pai Celestial com um terreno de 500 metros quadrados ao lado do templo em Jerusalém. Mas será que ser manso, então, significa olhar pacificamente para toda a injustiça que está ao nosso redor e não fazermos nada? Será que é isso que Jesus está dizendo? Não. Nós precisamos nos lembrar que missão também é o não de Deus ao mundo por meio do seu povo que exerce um papel profético de denúncia do pecado e da injustiça em todas as suas diferentes facetas. Volto a repetir. Missão também é o não de Deus ao mundo por meio do seu povo, que exerce um papel profético de denúncia do pecado e da injustiça em todas as suas diferentes facetas. E tudo isso sem deixarmos de sermos mansos. Nós vimos que Jesus e Moisés eram homens mansos, mas eles reagiram e se indignaram de forma enérgica contra o pecado e a injustiça. E Deus nos dará sabedoria sobre como exercer um papel profético dentro da sociedade em que nós estamos vivendo, denunciando o pecado e a injustiça em todas as suas formas, porém, ao mesmo tempo, sendo manso, ou seja, descansando e confiando no Senhor, sabendo que apesar de tudo que pode estar acontecendo ao nosso redor, o nosso Deus reina, o nosso Deus é soberano, e no final os justos, os mansos, herdarão a terra, e é nessa confiança que nós seguimos em frente, confiando no poder sobrenatural desse Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, irmãos, como nós vimos no caso de Moisés e Jesus, ser manso não significa fraqueza, não significa indecisão, não significa ausência de moral, medo ou baixa autoestima. Ser manso significa que terei paz interior e autocontrole no meio da injustiça e da adversidade. E ao mesmo tempo, eu me indignarei dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus, contra a injustiça que impera no mundo em que você e eu vivemos. E talvez alguns de vocês já estejam olhando o relógio e falando, bom, em algum momento o Marcos vai ter que concluir. E é capaz que você já esteja se perguntando, bom, e aí, e o meu terreninho? Como é que fica? Obviamente, o Senhor, na sua graça e misericórdia, pode sim nos agraciar com bens materiais. Nós vemos isso na palavra de Deus. Podemos estar sofrendo injustiças e opressão, e de uma forma milagrosa o Senhor nos liberta. Mas depois de consultar vários comentários bíblicos,
Eu estou convencido que, nesse caso, quando Jesus está dizendo, bem-aventurado os mansos, aqueles que confiam em mim, apesar das circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu estou convencido que, nesse caso, o que Jesus está dizendo é que seremos mansos enquanto nos opomos à injustiça, mas faremos isso tendo em mente que esse reino de Deus, que foi inaugurado por Jesus, se apresentará em toda a sua plenitude no novo céu e na nova terra, e nós que fazemos parte do reino, por termos crido em Jesus, seremos os herdeiros dessa nova terra. Porque o apóstolo João nos afirma, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus habitará com eles e lhes enxugará toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas já passaram. E essa é a terra que os mansos herdarão. Eu creio que essa expressão, herdar a terra, nos aponta para uma interpretação escatológica. Ou seja, sem deixar de ter em conta que Deus é soberano para atuar como Ele bem entender, e que Ele também supre nossas necessidades atuais, no momento em que estamos vivendo, Jesus está dizendo que no meio da mansidão nós atuaremos com ousadia para ver um mundo melhor, mais justo, em um mundo onde as pessoas podem ser reconciliados com Deus através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto fazemos isso, também esperamos o dia final, o dia da vitória, quando finalmente herdaremos a nova terra, que é quando o reino será estabelecido, não por você nem por mim, mas pelo próprio Deus que habitará entre nós. É nessa nova terra que os mansos herdarão. Já não haverá lágrima, já não haverá luto, já não haverá morte, já não haverá pranto e já não haverá nenhum tipo de dor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos abaixar a nossa cabeça. Gostaria que você meditasse por alguns instantes sobre o mundo em que nós vivemos, a situação da nossa cidade, do nosso país. E no meio dessa situação, onde certamente pudemos reconhecer tantas coisas semelhantes com o que estava ocorrendo no tempo de Jesus, gostaria que nós escutássemos Jesus dizendo: bem-aventurados os mansos, bem-aventurado aqueles que confiam e descansam em mim, porque eles herdarão a terra. Deus eterno, Pai celestial, nós queremos te louvar, Senhor, porque no mundo que muitas vezes parece que está caindo e se desmoronando ao nosso redor, nós podemos escutar essas palavras que bem-aventurados, felizes, são os mansos, aqueles que confiam em Ti. Porque no final das contas, aconteça o que acontecer, em Cristo Jesus e através da morte de Cristo na cruz, nós herdaremos essa terra, onde já não haverá dor, nem morte, nem choro, nem sofrimento. Enquanto não chegamos lá, Senhor, ajuda-nos, dentro dessa mansidão, nos indignarmos com a injustiça dentro daqueles parâmetros estabelecidos pela Tua palavra.
e por onde nós passarmos. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos as marcas dos valores do reino de Deus, para que a tua luz brilhe, Senhor, através de nós, num mundo de corrupção e num mundo de injustiças. E que através disso, Senhor, o teu nome seja glorificado. E que tenhamos sempre em mente, à medida que caminhamos por esse mundo afora, fazendo a missão que tu nos deste, de que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Te pedimos isso no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.